Infelizmente, a maioria de nós médicos somos pássaros que fomos criados em gaiolas. E o meu trabalho passa por também dizer, cara, você consegue voar, você é livre, você consegue ter liberdade, você consegue sentir o vento no seu rosto, sabe? Você consegue ver, você pode, se você quiser e tiver coragem, você consegue quebrar essas amarras aí, sair dessa gaiola, cara, e encontrar comida e abundância e sabe, sentir de verdade a liberdade. Na live de hoje eu vou falar para vocês de forma um pouco mais aprofundada de 3 perfis dos médicos que podem viver 100% consultório, tá? Então basicamente é o seguinte, nos últimos 3 anos então, ajudando quase que 1.000 médicos, né, a viverem de consultório, eu percebi que existem alguns perfis de colegas que têm uma facilidade maior ou não, tá? de viver de consultório. E cada um desses perfis exige uma estratégia diferente. E, obviamente, existe um esforço maior ou menor, tá? E eu vou, além de te falar sobre o perfil, eu vou te falar também sobre a estratégia. Se você, por exemplo, se você estiver no perfil 1, qual a estratégia que você deve fazer para que você possa acelerar, para que você possa ter resultados mais rápido, tá? Perfil 1. Qual é o perfil 1, Sidney? Gente, o perfil 1 é o médico que ainda não atende pacientes particulares, tá? Esse médico, ele vive de renda de plano de saúde, ou de plantão, ou de clínicas populares, ou do serviço público, ou de outros vínculos, tá? Outro tipo de vínculo. Tem médico que faz auditoria, tem médico que faz, enfim, tem várias possibilidades aí do médico ganhar dinheiro, mas basicamente hoje no Brasil as duas principais empresas que estão empregando a maioria dos médicos são plano de saúde, tá? E o serviço público, né? Que aí o SUS envolve plantões, né? Atenção básica e enfim, hospitalar e por aí vai. Então, hoje também tem muita clínica popular, né, que é digamos aí, que é um terceiro empregador. Então, esse médico ainda não atende pacientes particulares, ele vive ainda disso. Qual que é a rotina desse médico? Esse médico, ele trabalha muito, né, para chegar numa média ali de 18 mil reais, que é muita gente fala assim, né, 25 mil reais, outro dia um hater falou pra gente, 25 mil reais eu conheço um médico, o sonho do cara é ajudar médicos a faturar 25 mil. Conheço um médico que anda de Jaguar, uma coisa assim. Cara, mas olha só, a gente faz pesquisa aqui direto, mas olha essa pesquisa aqui que nem foi a gente que fez, foi o pessoal do PebMed lá, do aplicativo. E tá aqui, ó, deixa eu tirar os comentários aqui para ficar melhor para ler. Ativar comentários. Tá aqui, ó, a média de renda líquida do médico é de aproximadamente 18 mil reais, tá? Isso aqui é um dado, mas tem o dado também do Demografia Médica, que mostra lá que a minoria dos médicos no Brasil faturam acima de 25, tem um rendimento acima de 25 mil reais por mês. É por isso que a gente fala de 25 mil. Mas a gente tem alunos que faturam muito mais do que isso, tá? E detalhe, nossos alunos faturam 25 mil trabalhando meio período, tá? Trabalhando meio período. E eu não estou falando só de dermato, não estou falando só de oftalmo, de cirurgião plástico, ou pessoal que trabalha com estética, não. Eu estou falando de clínicos, médicos comuns, até médicos sem especialidade, tá? Esses médicos, então, eles têm vários vínculos, né? A maioria tem mais de 3 vínculos, a maioria não tem qualidade de vida, atende pacientes no volume, né? Um paciente atrás do outro, ganham muito pouco por cada paciente atendido, né? Pior de tudo, gente, pior de tudo. Esses médicos, eles têm baixo impacto na vida dos pacientes, tá? Esses médicos não têm autonomia, né? Eles não têm a liberdade para atender o paciente do jeito que eles precisam ser atendidos e do jeito que o médico quer atender. E esses médicos também não têm qualidade de vida, têm uma baixa qualidade de vida. E então essa é a rotina desses médicos que ainda não atendem pacientes particulares. Qual que é a estratégia para quem está neste perfil aqui? Sidney, ainda não atende. Gente, e eu sei que
a gente faz pesquisa aqui e eu sei que a maioria ainda não atende particular. Assim, uma grande maioria de médicos. A maioria que eu falo assim, 50% mais ou menos dos médicos que seguem a gente ainda não atendem pacientes particulares. Qual é a estratégia para você que está nesse perfil 1 aqui? A estratégia é o seguinte: começar pequeno. Sonha grande, mas começa pequeno. Não comete o erro que muita gente comete de querer começar, de ficar pé da vida, de ficar estressado. Não quero mais não quero mais nenhum minuto dessa desvalorização. Não quero mais atender o paciente a cada 5, 10 minutos. Não quero mais ser humilhado em nenhum lugar. Não quero mais... Calma. Se você se identifica com isso, calma, de verdade. Então a primeira coisa é paciência, calma. Faz um planejamento estratégico. E a primeira coisa é começar pequeno. Como assim, Sidney, começar pequeno? Pessoal, hoje em dia a gente tem a possibilidade de começar a atender consultório particular um turno por semana. Um consultório de terceiro, sublocado, no cowork, dependendo da sua cidade aí. Tem hoje cada vez mais esse modelo de negócio de cowork médico, está crescendo. Gente, hoje a gente tem a telemedicina que você pode começar da sua casa. Você tem a possibilidade de fazer visitas domiciliares, onde você pode cobrar o dobro da consulta de consultório. Se você, dependendo da sua especialidade, você pode oferecer visitas hospitalares, que tem uma demanda também gigante. Você pode começar fazendo parcerias, né? Ver seus colegas que já têm consultório e fazer parcerias com eles para você atender em consultórios com eles, nos consultórios deles, para você não fazer um super investimento inicial, tá? Para você não começar com uma pressão muito grande, tá? Então, começar pequeno é a primeira coisa para você que está no perfil 1. Segunda coisa, planejamento financeiro, tá? Planejamento financeiro. Muita gente não faz isso, né? E é muito perigoso. O que é o planejamento financeiro que eu quero dizer? Buscar fazer uma reserva de emergência se você não tiver. Baixar o padrão de vida, tá? Não estou falando para você diminuir o seu estilo de vida, para você piorar o seu estilo de vida, mas baixar o padrão de vida. Se você tem 2 carros, fica com um. Pega vende um desses carros e faz a sua reserva, bota na sua reserva para você ficar tranquilo. Gente, uma das coisas mais importantes para você empreender, para você realmente ter um negócio seu, para você ter um consultório seu, porque o consultório médico é uma empresa, tá? Você tem que olhar para o consultório como uma empresa. E uma das coisas mais importantes é você ter paz mental. Paz mental. É muito ruim você, por exemplo, querer começar um consultório já devendo, entendeu? Não, eu preciso de cliente. Não, sabe? Imagina você começar sem pressão nenhuma, você tem um custo fixo baixo, né? Você tem ali um custo fixo que você vai fazer 1, 2 plantões e vai pagar e acabou, entendeu? Você não vai colocar ali em risco a segurança da sua família, a dignidade dos seus filhos, nada disso. Começa pequeno, faz um planejamento financeiro, se for o caso, dá um passo atrás para poder dar 2 para frente depois, tá? Obviamente, depois disso, você precisa de um método de captação e de fidelização de pacientes particulares, e é para isso que a gente está aqui, né, com o método CVM, que a gente vai detalhar para você lá no Workshop Médico Veio de Atendimento Particular, que começa segunda-feira. Na nossa metodologia, pessoal, a gente pensou em tudo que o médico precisa, tudo, desde o marketing, toda a jornada do cliente, desde antes do paciente conhecer até depois desse paciente passar com você. Então, a metodologia CVM vai te ajudar muito nisso. Outra coisa, qual é o próximo passo depois disso? Depois você ter um método, você começou a ter clientes pagantes, você começou a ter faturamento todos os meses, o faturamento que você está tendo no consultório e mais, não só o faturamento, o lucro que o consultório está te dando mensalmente, ele é igual ou maior do que algum outro vínculo que você tem, cara, então nesse caso você já 2, 3 meses isso, você já fica mais tranquilo para poder sair de um vínculo e o consultório te sustentar, tá? E vai fazendo isso aos poucos, tá? Tem um aluno nosso, João Paulo Lomelino, que tinha 9 vínculos, né? 9 vínculos. Olha só, 9 lugares ele trabalhava. E aí fez o CVM, né? Começou a aplicar a metodologia
e hoje ele está em um único lugar que chama-se consultório particular, né? Na clínica dele e da esposa dele. Então, mas isso é um processo, tá? Aí muita gente pergunta, Sidney, em quanto tempo? Não, você não precisa esperar 10 anos, você não precisa esperar 5 anos. Todo mundo vai conseguir em alguns meses? Em 12 meses? Em 18 meses? Obviamente não, né, gente? É que nem com paciente, a gente não pode prometer resultado. Depende de vários fatores, mas o principal fator, hoje na minha experiência técnica, tá, é o poder de execução de cada pessoa. E aí depois que você tiver com faturamento todos os meses, que você já tiver um faturamento ali igual ou maior do que algum outro vínculo que você não gosta ou que você queira sair, você pede para sair de forma mais tranquila. E com o tempo, gente, você pode migrar para o seu próprio consultório. Você aluga a sua sala, você mobília do seu jeito, você vai ter o seu cantinho, tá? Isso a gente também tem conseguido ajudar muitos colegas a fazerem isso. Sidney, eu não sou do perfil 1. Quais são os outros 2 perfis? Então vamos lá. É o médico que já atende pacientes particulares, mas isso ainda é um hobby para ele. Quem aí se identifica aí de atender pacientes particulares, mas é um hobby? Gente, é uma das coisas que eu escuto muito. Sidney, eu tratava meu consultório particular, como eu tratava a minha empresa, né, entre aspas, a minha empresa consultório particular como hobby, tipo, de vez em quando pingava um paciente particular, de vez em quando tinha um corajoso lá que pagava uma consulta particular. Então, esse é o médico que já atende vez ou outra um paciente aqui, outro acolá, paciente particular, mas a maioria da renda desse médico não é do particular. Ou também é de plano, ou ele também tem que dar plantão, ou ele tem outros vínculos, tá? A rotina desse médico aqui também é uma rotina bem puxada, né? O típico desse perfil aqui é o médico que já tem consultório, ou então ele está em clínica de terceiro, mas ele está credenciado a um monte de plano, tá? Ou então ele atende só em clínicas populares, ou então ele vive de plantão, né? E o consultório particular dele é um puxadinho ali, é um bico que ele faz. Tem muitos alunos CVM que já tem consultório, tá? E que infelizmente ainda tem sua principal fonte de renda de planos, né? 70% plano, 80% plano, 90% plano, 10% particular ali por mês. Muitos desses colegas aqui, eles estão também no plano por conta dos exames, né? Porque acaba que o exame acaba compensando ali o valor baixo da consulta. Ou então por conta dos procedimentos, que também aumenta o ticket médio, né? O quanto que esse médico recebe, e aí compensa também pelo valor da consulta. O grande lance é o seguinte, é que esses médicos, a principal dor dele não é faturamento, eles têm faturamento. A principal dor desse médico é principalmente que ele não consegue exercer a medicina como ele sempre sonhou. Ele não consegue oferecer o melhor para os pacientes. E, além disso, também ele se sente sobrecarregado, trabalha muito, né? Esse médico tem um custo muito alto também e acaba que o lucro dele também não é tão bom. É um médico que... Quando eu falo médico, tá, pessoal? Eu estou incluindo médicos e médicas, tá? Então esse perfil de médico aqui é um médico que está insatisfeito, ele está cansado, né? Ele está frustrado porque ele fez todo o investimento na carreira, fez todo o investimento na clínica, mas ele não vê aquilo, né? Ele não vê o crescimento do rendimento, né? Ele vê ali que é sempre apertado. Ou ele até pode ter rendimento, mas ele não está satisfeito, ele não está feliz. Esse é um perfil de médico que, diferente do perfil 1, ele já está um pouco mais avançado, ele já tem até, ele já acredita mais, né? O perfil 1 ele não acredita direito que é possível, né? O perfil 1 ele fica, rapaz, será que é possível mesmo? O perfil 2 ele já acredita um pouco mais, só que ele não tem as ferramentas, ele não sabe como fazer para, por exemplo, ter mais particular, né? Para poder aumentar o rendimento dele sem trabalhar mais. E aí que entra o CVM na vida desse perfil
2 aqui, por quê? Porque a gente ajuda esse médico a fazer a transição dos planos para o particular. Existe um processo, tá? Existe um processo. E não tem a ver só com a especialidade. Muita gente fala assim, mas porque a especialidade tal é mais fácil. Quem está na transição, qual que é a estratégia da transição? Não é muito diferente da estratégia de quem não atende particular, principalmente quando a gente fala de planejamento financeiro, tá, pessoal? Planejamento financeiro. Gente, dinheiro não traz felicidade, dizem, né? Mas ele traz paz. A gente precisa ter um planejamento financeiro, tá? Muitas vezes o medo da gente fazer o salto de fé é exatamente porque a gente não tem um planejamento financeiro. E se não der certo? E se eu não conseguir os pacientes? E se o consultório não tiver lucro? E se? Então, para diminuir os ICs, não é que os IC não vão existir. Sempre a gente vai ter desafios, não tem jeito. Se você não estiver disposto a correr risco, você jamais será livre, tá? Você sempre vai ter uma escolha. Ou você escolhe correr riscos e ter mais liberdade, ou você não corre riscos e você vai sempre ficar preso. Você vai sempre depender de alguém, tá? Então, planejamento financeiro, tá? Segunda coisa, metodologia. Você precisa de um método, tá? Você precisa saber o caminho a seguir, o passo a passo. Beleza, o que eu faço? Como que eu faço? Né? Eu separo as agendas, né? Eu separo os locais de atendimento, eu separo as minhas estratégias de marketing, eu separo as secretárias, eu separo o que eu faço de diferente no atendimento por plano, no atendimento particular, né? Então existe técnica, e mais do que isso, gente, não é só técnica, não é só teoria. Eu estou falando de estratégias que foram validadas já na prática, não só por mim, não só por um aluno, não só por... Gente, estou falando de quase 1000 médicos. Eu estou falando de centenas de médicos que estão utilizando essa metodologia, que estão fazendo essa transição muito mais rápida, muito mais segura para o atendimento particular. Inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo, né, de colega que está fazendo isso, tá? Vou dar esse exemplo aqui, ó. Vou dar esse exemplo, não sei se vai dar para ver, mas eu vou desativar os comentários aqui, ó. Essa médica aqui, ó, é uma médica ortopedista, tá? Doutora Domila. E olha só que interessante. A Domila, ela tá no processo de transição, tá inclusive abrindo o consultório dela esse mês de agosto. Começou atendendo em clínicas de terceiros. Tinha a principal fonte de renda dela, ela tinha a principal fonte de renda de plantões e clínicas populares. Saiu de tudo isso. Infelizmente, saiu do plantão até de forma bem chata, que foi... Perdeu a empresa deles lá, perderam o contrato, eles tiveram que ser convidados de uma hora para outra. Ela perdeu uma das principais fontes de renda dela. E tá aí, ó, essa semana a gente estava lá conversando no grupo e ela falou: fiz R$ 9.800 apenas de 8 às 14. Gente, isso é método, isso não é só blá blá blá, não é só conversa fiada, sabe? Tem método, tá? Tem passo a passo, tá? Então, para quem está fazendo a transição, é imprescindível que você tenha um método, que você tenha um passo a passo. E é isso que você vai aprender em detalhes no workshop médico que começa segunda-feira, dia 8/8, tá? É isso que a gente vai compartilhar com você. E vai compartilhar histórias como a de Domila, como a de Ana Cristina, como a de Ilana Falcão, neurologista lá em Garanhuns, no interior do Pernambuco, que também fez a transição dela. A Ilana hoje saiu dos planos de saúde, saiu do vínculo público, saiu dos plantões e hoje vive do consultório e mais, está lançando hoje o curso online dela aí, está se tornando uma referência no Brasil em enxaqueca, ajudando milhões de pessoas, não só atendendo 10 pacientes por
sei lá, por período, 20 pacientes por período, como ela fazia no serviço público. Ela hoje, com os conteúdos dela na internet, ela ajuda literalmente milhões de pessoas. Por quê? Porque ela consegue, ela destravou para o marketing e hoje ela consegue atingir milhões de pessoas, inclusive sem pagar, de forma orgânica, tá? Tem alguns reels dela que já viralizaram, que tem mais de 1 milhão de visualizações, tá? E aí, gente, a mesma coisa, com o tempo, você vai largando, você vai diminuindo o tempo de... Se você, por exemplo, do perfil 2, se você tem uma agenda hoje que é predominantemente de plano de saúde, você vai abrindo a agenda para o particular. Começa lá com 1 período, 2 períodos. E aí, conforme você vai colocando o método em prática, os períodos vão sendo ocupados, você vai dizendo não, você vai diminuindo os períodos de plano e vai aumentando os períodos de particular. Até que vai chegar uma hora que, infelizmente, você... Aí outra coisa que você pode fazer, uma dica prática também, é já hoje, presta atenção nessa dica aqui, ó. Já faz um filtro dos seus piores planos. Sabe aquele plano que paga uma mixaria, que você tem uma dor de cabeça muito grande, de burocracia, que vive glosando os seus procedimentos, que vive glosando os seus exames? Aquele plano chato, aquele plano que é um pé no saco? Pois é, já começa a filtrar esses planos e a dizer não para eles, tá? E para poder você ter tempo para começar a abrir o seu particular. E aí é isso, vai colocando o método em prática, vai trazendo pacientes, vai fidelizando, os pacientes vão voltando, vão te indicando, e você vai abrindo a agenda para o particular até que não tenha mais espaço para agenda de plano. E aí você vai conseguindo fazer a sua transição, beleza? Até o momento em que vai chegar, você vai viver só do consultório, tá bom? Sidney, qual que é o perfil 3? Você falou que o perfil 3 é o perfil que é o mais fácil, né? É o mais simples de ser ajudado e é o que geralmente a gente tem conseguido gerar resultados mais rápido. Mas antes disso, eu acho que eu não falei, mas quanto tempo, Sidney, para fazer a transição dos planos para o particular? Gente, depende, mas a gente, em média, a gente tem conseguido, alguns alunos têm conseguido em menos de 1 ano, outros entre 1 ano e 2 anos, tá? Então, é por isso que a gente está falando questão de meses. Em questão de meses, você consegue fazer essa transição. E o melhor, atender seu paciente com calma, atender seu paciente como ele merece, cobrar um preço justo, tá? No fundo, ser mais feliz, tá? Com a medicina. Por isso que nossos alunos chamam a gente de luz no fim do túnel. Vocês foram a luz no fim do túnel, porque muita gente está num nível de estresse tão grande que já está entrando em burnout, depressão, querendo largar a medicina, querendo virar Uber, como a Marina, que é uma gineco lá de Fortaleza, que estava prestes a virar Uber, e aí conheceu a gente, hoje está vivendo só do consultório também. Perfil 3 é aquele médico que já tem o consultório, que já tem uma renda predominantemente de consultório particular, ou ele tem consultório, ou ele atende em clínica de terceiros, mas a renda dele predominantemente é de pacientes particulares. Ou ele já tem uma renda só de particular. Pô, Sidney, mas como é que você ajuda esse perfil 3? Eu ajudo da seguinte forma. O que tem acontecido? Alguns alunos do perfil 3 que conhecem o nosso trabalho, eles já vivem de consultório, já têm uma renda ali acima de R$25 mil por mês, só de particular, mas são médicos e médicas que estão cansados, que estão sobrecarregados, que a qualidade de vida está muito baixa e que não conseguem aumentar esse faturamento e não conseguem diminuir a carga de trabalho. E a gente bateu um recorde recente aqui com um colega médico. Não vou falar o nome, mas eu vou falar a especialidade. E aí, de repente, se você acompanhar essa sequência de lives de aquecimento, você vai deduzir quem é. E se ele ficar à vontade para falar, ele vai falar numa entrevista que a gente vai fazer em breve aí com ele. Mas foi um médico que entrou no CVM e já tinha um faturamento alto, né? E que saiu de um faturamento nos últimos 7 meses
Ele saiu de um faturamento de 60 mil por mês para 176 mil por mês. Só de particular. E detalhe, sem sacrificar a qualidade de vida. Sim, isso é possível, tá? É possível, com método, com técnica, com ciência, inclusive. Não é só conversa não é só papo, é técnica, tá? Principalmente nesse caso, técnicas de gestão, vendas e marketing. São esses 3 pilares. Tudo que a faculdade e a residência médica não nos ensina. Marketing, gestão e vendas, tá? Quando você aperta alguns parafusinhos, você consegue dar saltos de faturamento sem aumentar a carga de trabalho. Por exemplo, já aqui citando nomes agora, o João Paulo Lomelino, que é oftalmo lá no Rio de Janeiro, que hoje vive 100% do consultório, ele tem isso, está gravado, está em live, ele falando que em 2 anos ele aumentou em 7,5 vezes o faturamento dele, tá? Saindo de uma carga horária de 60 horas para uma carga horária de 40 horas. Então, assim, ele aumentou o faturamento particular, aumentou o faturamento do particular, passou o faturamento dos planos e agora ele trabalha menos, tá? Leva e traz as filhas na escola todo dia, tá? Dorme em casa, mas se bem que o oftalmo já dorme em casa, né? Mas tá mais cedo em casa, né? Então é possível, tá? O que acontece? Quando você não sabe apertar esses parafusos e porcas também, como o Raigran está colocando aqui, você de verdade é como se a gente tivesse sabe aquele negócio que colocam em bois assim que não dá para olhar para o lado? É como se a gente tivesse com vendas, né? Como a gente tivesse com vendas. Então, por exemplo, um parafuso que você vai aprender e que você precisa aprender é o parafuso da precificação. Precificar de forma adequada seus procedimentos, seus exames, sua consulta, tá? Tem uma colega que é psiquiatra, cara, entrou no CVM, a consulta dela era R$250. Em 6 meses, a consulta dela agora está em R$500. Olha o impacto, imagina o impacto de um clínico que sai de uma consulta de 250 para uma consulta de 500, tá? Agora, pô, Sidney, mas isso aí não precisa nada, é só aumentar o meu preço. Não é só aumentar o preço, tá? Existe uma série de regras que você precisa cumprir para aumentar o preço, tá? E a principal, na minha opinião técnica, para que você possa aumentar o seu preço, você precisa ter uma percepção de valor dos seus pacientes muito alta. Como é que a gente mede isso? Vou te dar 2 dicas de como medir isso. Primeiro, lista de espera. Se você tiver uma lista de espera de pacientes, por exemplo, a gente está hoje é dia 1º de agosto. Se a sua agenda de particular está para 1º de setembro, se você está agendando pacientes para 1º de setembro, parabéns, os pacientes estão te vendo como algo, como um atendimento, como um serviço de valor. Eu estou falando de particular, tá? Não estou falando de convênio, não. De convênio é fácil. Estou falando de particular. Pessoas que estão tirando dinheiro do bolso, né? Para poder realmente pagar para você. E detalhe, pessoas até que têm plano de saúde, pessoas que poderiam ir no médico que tem do plano lá, mas ele escolhe você. A outra métrica para você ver se você pode aumentar o seu preço é muito simples. É só você analisar como que as pessoas estão pagando a sua consulta, por exemplo. As pessoas estão pagando à vista, elas estão pagando parcelado. Se 50% ou mais dos seus pacientes do último mês estão pagando à vista, significa que para elas o seu preço está ok. Né? Se você tiver 50% a mais de pacientes pagando à vista, significa que seu preço está ok e que você tem margem para aumentar. Agora, se você 50% ou mais estiver parcelando no cartão, significa que ou você está atraindo o público errado, ou as pessoas realmente estão achando caro, ou o preço está um pouco mais acima. E aí o que você faz? Você ajusta, tá? Não tem problema nenhum. Então, alguns parafusos, tá? Alguns parafusos,
como precificação, como diversificar o serviço que você oferece, né? Como saber oferecer, saber vender o seu serviço, né? Na hora de oferecer, quem tem ticket alto, por exemplo, é obrigatório debruçar sobre livros de venda, sobre técnicas de venda, e treinar isso. É obrigatório aprender também a fazer uma consulta que encanta, que converte pacientes em fãs, né? Que faz o paciente pensar assim, meu Deus, aonde que esse médico, que essa médica estava que eu nunca tinha encontrado, nunca mais vou abandonar esse médico. E detalhe, vou falar bem dele ou dela para os 4 cantos. Técnica de consulta é outro pilar do CVM. Infelizmente, a maioria de nós médicos somos pássaros que fomos criados em gaiolas. E o meu trabalho passa por também dizer, cara, você consegue voar, você é livre, você consegue ter liberdade, você consegue sentir o vento no seu rosto, sabe? Você consegue ver, você pode, se você quiser e tiver coragem, você consegue quebrar essas amarras aí, sair dessa gaiola, cara, e encontrar comida e abundância e sabe, sentir de verdade a liberdade. Mas para isso você precisa de coragem. Meu trabalho passa por isso também. Então, para você que já está no perfil 3, cara, é como se a porta da gaiola já estivesse aberta. Você só precisa sair. E o CVM vai te dar o caminho. Se por exemplo, para fazer a transição demora, em média, sei lá, 1 ano, 12 meses, se para começar do zero você demora em média 18 meses, cara, você do perfil 3, eu estou falando de 6 meses, você ter mudado a sua vida completamente. 6 meses, você muda a sua vida completamente. Se você aplicar o método, tá? Se você estudar, se você fizer a sua parte. A estratégia para o perfil 3, cara, é quando tiver a oportunidade de entrar na próxima turma do nosso programa, do nosso treinamento fechado, CVM. Porque você que está no perfil 3, é questão de meses, 6 meses para você transformar a sua vida, né? Ganhar mais, trabalhando menos, com mais qualidade de vida, sendo mais feliz fazendo o que você faz, tá? Ajudando mais as pessoas e até abrindo a mente para outras possibilidades, como lançar o seu próprio curso online, lançar o seu livro, enfim. É isso. Acho que eu me estendi hoje aqui. E é isso. Tamo junto. Fiquem com Deus aí. A gente se vê.